Lageste, cientista político, especialista em Oriente Médio. André, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu sou William Travassos. O governo do presidente Joe Biden prometeu mudanças na política externa americana. Como o senhor vê isso? Será que isso vai acontecer? Bom dia, William. Bom dia, Lívia. Obrigado pelo convite. Bom, o governo americano, desde janeiro, tem mudado um pouco o direcionamento da política externa americana deixada pelo presidente Trump. Uma dessas medidas foi a retomada de ajuda humanitária que os Estados Unidos enviavam para os palestinos, e o Trump tinha se retirado dessa ajuda. E a mais polêmica de todas atualmente é a volta do acordo com o Irã. O problema é que tipo de acordo vai ser feito e qual vão ser as exigências que o Irã vai ter para assinar um acordo e voltar para o chamado P5+1, o JCPOA, né? Então, o maior opositor desse acordo, todos nós sabemos, é Israel, porque o acordo, apesar de contemplar a maior parte das exigências dos Estados Unidos ou dos países da Europa, ele não contempla as exigências de Israel, e Israel é o país que mais é ameaçado pelo Irã nesse caso, é o país que está aí em linha direta caso o Irã consiga atingir uma quantidade de urânio enriquecido que possa fabricar uma bomba após o fim do acordo, né? Pois o acordo tinha uma validade de 10 anos. André, bom dia. O interesse de Israel nessa questão, ela é meramente baseada em rivalidade entre as nações? São essas nações que você citou, que é o P+5? Na verdade, o interesse de Israel não é um interesse de ser rival, né, do Irã, porque o Irã e Israel tinham ótimas relações até 1979. Após a Revolução Islâmica no Irã, isso é muito importante, é que tudo isso mudou. O Irã passou a ser um país não grato para a comunidade internacional devido à Revolução Islâmica no Irã, que tomou o poder à força que existia no país, que também não era uma democracia, mas era um país que não era agressivo, né? A Revolução Islâmica, depois dos anos 2000, começou a fabricar um programa nuclear extremamente controverso, mentiram para a comunidade internacional diversas vezes, isso foi provado também diversas vezes, e como o Irã ameaça Israel em retórica e em narrativa, e ao mesmo tempo sustenta grupos terroristas em volta de Israel, e estamos dizendo que o Irã controla grupos terroristas em capitais no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano e na faixa de Gaza. Bilhões e bilhões de dólares são usados para sustentar esses grupos. E ao mesmo tempo eles ameaçam destruir Israel. Então tudo isso junto coloca Israel numa posição diferente em relação a um acordo e ao programa nuclear iraniano do que o que a Alemanha acha a respeito disso, o que a França acha a respeito disso e o que os Estados Unidos, mesmo sendo o maior aliado de Israel, acham a respeito disso. Nós estamos nessa tensão agora com essa possibilidade dos Estados Unidos voltar para o grupo P5+1. Nós tivemos um fato que chamou muita atenção, que foi o acidente que aconteceu do blackout, que foi de domingo 11 para segunda, dia 12, que foi o apagão na cidade de Natanz. E o Irã acusando Israel do serviço de inteligência ter provocado ou ter sabotado o sistema deles. Como fica isso? Porque é a informação e a contra-informação a todo momento naquela região. Bom, a mídia internacional e a comunidade internacional, né, de acordo com jornais estrangeiros, Israel trava uma certa ações de sabotagem contra o programa nuclear iraniano, não só Israel, Estados Unidos também, desde 2010, 2011. São pequenas sabotagens diárias, que eventualmente, sendo elas cyber ou sabotagens de agentes que trabalham para esses dois países que são iranianos locais, acabam atrapalhando o desenvolvimento do programa. Se é um blackout, se é uma explosão no gerador e no gerador emergencial, fazendo com que falte a eletricidade. Eu quero que vocês entendam que é muito importante os ouvintes também entenderem. Quando uma central elétrica de uma central nuclear como em Natanz desliga completamente a eletricidade, as centenas de centrifugas que estão funcionando em alta velocidade, elas param. E quando elas param, elas quebram. Então, hoje em dia, o que aconteceu em Natanz
está sendo estimado aí em 9 meses a um ano para eles arrumarem e voltar a funcionar. Esse tipo de sabotagem não é acidental, é uma sabotagem, ou seja, por ser sabotagem não é um acidente, é uma sabotagem intencional causada aí por algum ator internacional e, obviamente, existem pouquíssimos países no mundo capazes de causar esse tipo de dano a uma usina nuclear, então, né, uma central nuclear, ou seja, há aí, de certa forma, uma mão aí de algum país rival do Irã nesse assunto, e o Irã acusa Israel não se pronunciou, e isso leva o Irã a ficar mais exigente, talvez, nas negociações que estava sendo feita com os Estados Unidos, e ao mesmo tempo mostra para os Estados Unidos e para outros países que eles estavam mentindo quando falavam que estavam cumprindo o acordo, né? Uma última coisa importante, o Irã tinha inaugurado recentemente as centrífugas IR-6. Elas são mais avançadas que as IR-1 e elas eram proibidas pelo acordo que eles assinaram em 2015. Agora, André, o Irã identificou neste sábado um homem procurado pelo governo que teria uma conexão com essa recente explosão que você acabou de falar. O que nós sabemos sobre a autoria, a origem deste homem? Na verdade, a gente não sabe nada a respeito disso. O Irã controla a agência estatal a agência estatal de notícia iraniana, ela divulga o que o governo fala para ela divulgar, então apenas eles prendem alguém, eles precisam acalmar, obviamente, os egos e os ânimos dentro do Irã, dentro do regime, pois são sucessivos acontecimentos, né, dentro do Irã, a morte do cientista nuclear-chefe, você tem o assassinato do Soleimani no Iraque, vocês têm uma série de sabotagens dentro de centrais de desenvolvimento de urânio, vocês têm uma série de explosões misteriosas, existem diversos cientistas que morreram. Então, todas essas ações mostram uma incapacidade do regime de lidar com esses problemas. Então, prender alguém é a primeira coisa que eles precisam fazer para proteger a própria imagem dentro do regime e na população iraniana mais conservadora. Então, a gente não sabe se essa pessoa é culpada, não é culpada, é um bode expiatório, etc. e tal. O Irã tem centenas de pessoas presas que são inocentes, ela pode ser mais uma delas, e eu não acredito que eles vão dizer qual foi a trajetória inteira dos atos dessa pessoa, e não tem muito como acreditar nas acusações que eles vão fazer para a mídia internacional. Nós conversamos com o especialista em Oriente Médio, o cientista político André Lagist. André, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã na Jovem Pan. Obrigado, William. Obrigado, Olivia. Bom dia a todos. Bom dia.